Vamos seguir a aula aqui, que a gente estava trabalhando a questão da Revolução de 30 e avançar um pouquinho na Era Vargas, tá? A gente vai nomear alguns pontos aí que aconteceram entre 30 e 37 que são importantes, antes que a gente retome a questão mundial. Então a gente já vai começar a debater essas questões aí hoje. Quem estava em aula na quinta-feira, dia 18, né, às 17 horas, acompanhou a aula já, só que o professor esqueceu de gravar, né? Então eu vou gravar de novo para quem não conseguiu assistir, mas não tem problema não. É bom que eu já vou ajustando algumas coisas que eu percebi que não deu muito certo, que não são necessárias ou que são necessárias, né? A câmera está um pouco pior hoje a qualidade, mas tá pro gasto. Vamos lá, então. Então, seguindo, a gente vai ver esse panorama, então, entre 30 e 37, e o que a gente já viu para a gente retomar esses assuntos sem ter nenhum tipo de atraso? Primeira coisa, a gente viu que em 1930 ia ter uma eleição, e qual que era as candidaturas, quem é que ia participar? De um lado, a gente tinha a galera que era da situação, ou seja, do governo que já estava, ele era sequência do mesmo trabalho. E qual que é esse trabalho? É o trabalho das oligarquias, ou seja, controle da política, controle dos votos, troca de favores, sem participação política democrática, né, basicamente, tudo por meio do coronelismo, do voto de cabresto, aquela coisa que vocês já viram. E quem é essa chapa? É a chapa do Júlio Prestes e do Vital Soares. Eu coloquei para vocês na esquerda, ali é o cartaz da campanha deles no momento, tá? E quem é que era contra? Quem é que era o outro lado? O outro lado foi simplesmente o resultado de uma cisão entre essas oligarquias, tá? Entre a oligarquia de São Paulo, que apoiava Júlio Prestes, e a oligarquia do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, principalmente a de Minas Gerais. Por quê? A sequência do poder, seguindo as lógicas de troca de favores que eles faziam, seria de Minas agora, né? Aquela coisa que a gente já viu, troca de favores que vão seguindo, o pessoal que vai se mantendo no poder. Agora era a vez de Minas, vamos dizer assim, a vez, é que dá para falar assim, né? Então, quando o São Paulo não quis, São Paulo quis nomear Júlio Prestes. Então, a Minas rompeu e eles formaram a Aliança Liberal, que quem era encabeçado, quem era o candidato à presidência pela Aliança Liberal? Era Getúlio Vargas com João Pessoa, com P maiúsculo, que eu coloquei errado ali, como vice dele, né? João Pessoa, ele nesse momento ele é o governador ou o presidente de província, que a gente chamava assim nesse momento, da Paraíba, e o Getúlio Vargas ele já tinha sido governador do Rio Grande do Sul. Ele também é fazendeiro, né? Então ele é bem infiltrado nessa questão das oligarquias. Ou seja, os dois candidatos em si, eles continuam sendo oligárquicos, tá? João Pessoa nem tanto, João Pessoa até lutou bastante contra as oligarquias, mas eles ainda são, digamos, farinha do mesmo saco, né? E o que acontece? Essa aliança liberal, ela vai contar com a participação de diversos grupos que a gente viu nas últimas aulas. Então, os tenentes vão apoiar essa aliança liberal, o movimento operário vai apoiar essa aliança liberal, dentre outros grupos da sociedade mais comum, né, que querem mudanças, que querem participar da política, que querem ter uma liberdade maior. Então, são vários grupos apoiando Getúlio Vargas nesse momento, tá? E qual que vai ser o resultado dessa eleição? Dia 1º de março de 1930, deu vitória para o Júlio Prestes. Ele ganhou com 57% dos votos, tá? O que a gente pode pensar disso? Basicamente, a gente pode pensar que houve fraude dos dois lados, né? Houve fraude na questão do Júlio Prestes e houve fraude do Vargas também. Porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde era o estado natal do Vargas, o Vargas perdeu. Então é muito diferente, é muito difícil isso ter acontecido, né? Porque ele era bem conhecido, ele já tinha sido governador e tudo mais. Então é bem complicado essa situação. Lógico, houve dos dois lados fraudes. A gente viu que a política desse momento, as eleições desse momento, elas eram baseadas em fraude, em acordos, né? E troca de favores, que nem a gente já viu. Então é fácil falar que houve fraude, né? Então, beleza. O que o Vargas vai fazer no momento? No momento que o Vargas perde, ele assume primeiro a derrota e ele tinha combinado antes com os aliados, e com outro candidato, com o Júlio Prestes e afins. Ele falou, se a gente perder, vamos fazer o seguinte, vamos ser um governo junto, né? Mesmo se a gente perde, eu te ajudo a governar, não vou ser uma oposição, não vou falar nada contra o governo, e a gente vai se ajudando, fazer uma ajuda mútua e continuar governando. Ou seja, os esquemas das oligarquias que já existiam. Beleza, então Vargas aceita. Porém, a gente tem que lembrar
que os grupos que estavam com a Aliança Liberal não eram só os grupos oligárquicos, eram os grupos contra a oligarquia. E quando a oligarquia ganha novamente, e ainda questionando, ainda existindo aquelas possibilidades de fraude, aí a galera não vai deixar isso acontecer. Eles vão começar a se organizar para fazer um levante contra esse governo, né? Beleza. Além disso, no dia 26 de julho de 1930, o vice do Vargas ele vai ser assassinado. Ele vai ser assassinado em Recife. Não tem nada a ver com a questão da campanha, não tem nada a ver com a questão dele ser o vice do Vargas. É um crime que provavelmente foi coisa que ele fez quando que ele ainda era governador da Paraíba, né? Ele lutava muito contra as oligarquias ali. Então, provavelmente ele arrumou bastante inimigo lá, né? Então foi um crime passional, né? Não teve nada a ver com a questão das eleições. Porém, isso chancelava a questão dos apoiadores de Vargas. A galera falou, pô, a gente perdeu, a gente sabe que foi fraude, e os caras ainda mataram o nosso candidato. Ou seja, ficou cada vez mais claro que que foi uma fraude, né? Basicamente é uma facada que vocês viram em 2018, né? Essa história assim justificou muita coisa, entendeu? Na cabeça da galera, é claro, né? Então, por mais que não tivesse nada a ver, virou um bode expiatório, vamos dizer assim, né? O que vai acontecer então a partir daí? No dia 3 de outubro, então, vários militares, tenentes e tudo mais, eles são liderados por Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, e vão marchando a cavalo até Rio de Janeiro. Para fazer o quê? Para derrubar o governo de Washington Luiz. Lembrando, o Júlio Prestes não assumiu ainda. Ele ganhou as eleições, ele só ia assumir na virada para 1931. Ele ainda não assumiu. Que nem acontece hoje. A eleição em outubro, a pessoa assume no outro ano, né? É basicamente isso. Então ele não tinha assumido ainda. E o que vai acontecer? Esses militares liderados por Vargas, eles vão se juntar para tirar o governo que está funcionando ainda, que está operante, ou seja, Washington Luiz. Então, vão marchar até o Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil no momento, e o Washington Luiz vai falar o seguinte, que é o presidente, eu só saio daqui se for morto ou preso, né? Ele não ia entregar o cargo assim. E o que acontece? A galera invade, o exército é armado, o Washington Luiz basicamente não tem ninguém que possa defendê-lo, né? E ele é preso e depois ele vai ser exilado na Europa. Vale ressaltar também que no Brasil todo aconteceu levantes, tá? Não foi só essa galerinha que foi de um lado para o outro e tirou o governador, que nem a gente viu, por exemplo, na proclamação da República, né? Que foi um ato bem isolado ao Rio de Janeiro. Não, aconteceram vários levantes ao mesmo tempo no Brasil todo contra esse governo, né? Então, basicamente, que meio foi justificado, a galera meio que aceitou esse golpe, né? Então, a junta provisória, ela assume o poder e ela passa esse poder para Getúlio Vargas. Lembrando, Júlio Prestes ganhou, Júlio Prestes não assumiu, não deu tempo dele assumir, e ele deixa de ser o presidente. Ele não pode assumir como presidente. Isso é um golpe. Então foi um golpe. A gente conhece como Revolução de 1930 pelo viés da galera que apoia Vargas, né? Mas foi um golpe, querendo ou não. Porque revolução, como disseram na aula, é um nome muito mais bonito. Quase isso, né? Como a gente vai debater isso depois. O que vai acontecer, então? A partir do momento que Vargas assume, ele vai revogar a Constituição de 1991, aquela que a gente estudou em sala, que tinha a questão do Estado laico, né? Toda aquela questão que a gente viu. Ou seja, ela vai deixar de funcionar e ele vai basicamente, todos os candidatos que foram eleitos, ele vai cassar o mandato. Ou seja, todo mundo que tinha ganhado a eleição vai deixar de ser deputado, deixar de ser vereador, deixar de ser senador, deixar de ser qualquer cargo que ele tenha ganho. Então, ele basicamente vai passar a governar sozinho, ele vai ser os três poderes juntos, entendeu? E a gente já viu isso em sala, que nenhum poder pode ser maior que o outro. E se o cara detém os três poderes, ele é um ditador. Então, Vargas, ele nesse momento aqui, ele já começa a mostrar os traços ditatoriais dele, tá? Ele ainda não é um ditador, apesar que ele deu um golpe, né? Mas ele tá já mostrando as garrinhas, vamos dizer assim, né? E com o apoio da galera, lembrando disso. O que vai acontecer, então? Então, ele já vai ter essa questão desse poder todo e tudo mais. Ele vai centralizar o poder todo do país na mão deles.
na mão dele. O que ele vai fazer? Todos os estados que têm os seus governadores, ele vai tirar, caçar o mandato de todos os governadores e vai nomear ele um interventor, ou seja, um governador que é querido dele, que é amigo dele ou que é próximo a ele, que vai aceitar as coisas que ele quer. Que nem a gente viu quando teve a proclamação da República, houve uma inversão, né? O federal não era mais centralizado, ou seja, não era a capital que mandava em tudo, eram os estados que se organizavam e formavam a nação brasileira com um líder em comum, claro, mas cada um com a sua autonomia. Aqui já não, ele vai tirar toda a autonomia da galera, principalmente de São Paulo, que foi quem tinha ganho a eleição, né, com o Júlio Prestes. Mas aí a gente vai lembrar que quem é que está participando do governo dele, né? São os tenentes, o movimento operário, e essa galera também vai começar a se rebelar contra ele, porque já está mostrando que ele é tirano, que ele está cortando a questão da democracia. A galera lutou pela democracia, né? Então, o que vai acontecer? Primeiramente, vamos ver o lado de São Paulo, como é que São Paulo vai agir em relação a isso. São Paulo basicamente não vai aceitar esse governo, primeiro que é um governo golpista, segundo que ele perde toda a sua autonomia que tinha São Paulo. E São Paulo se vê como, muitas vezes, carregando os outros estados nas costas, né? Então São Paulo tem essa questão de ser o estado mais rico, de carregar os outros estados e tudo mais. São Paulo já tem essa questão historicamente, né? Principalmente nesse período aqui com a questão do café. Então São Paulo ele não vai aceitar essas questões de Vargas. Então, basicamente, Vargas vai isolar São Paulo, não vai deixar que São Paulo participe, que os membros de São Paulo, as oligarquias. Quando eu falo São Paulo, eu tô falando das oligarquias, tá? De quem manda mesmo, né? Não tô falando do povão, que a gente sabe que o povão, nesse momento aqui, não manda nada. Então, o Vargas ele vai isolar essa galera e vai nomear um interventor que não é nem paulista, para facilitar ainda mais o controle dele, né? Beleza. Quando ele nomeia esse interventor que não é nem paulista, a desgosto da galera de São Paulo, eles começam a organizar uma revolução, ou seja, uma nova revolta armada, né, para tirar o governo. Por quê? Tá tudo bagunçado, a gente passou por um golpe, o presidente novo está governando sozinho, não tem mais Congresso, não tem mais Constituição, não tem mais nada. Então, primeiro a gente tem que chamar uma nova Constituição para fazer a nova lei que vai reger o país aí para frente, e depois convocar novas eleições, para que a gente tenha pessoas que foram escolhidas, né, democraticamente para participar desse governo, que não estava acontecendo nesse momento. Então, São Paulo vai levantar aqui em 1932 o que a gente vai conhecer como Revolução Constitucionalista. Lembrando, não é revolução porque não revolucionou nada, tá? Ela tem seus pontos positivos que a gente vai trabalhar, mas revolução é um termo muito complexo para ser usado dessa forma, que nem a gente viu na outra, Revolução de 30. Não foi uma revolução, foi um golpe, porque não mudou nada. Vargas era oligarquia, ele representava a oligarquia continua no poder. Não houve uma revolução. Aqui é a mesma coisa. Aqui é um levante, é uma revolta, né? Por que ela vai ser considerada revolução? Que quando ela termina, a galera vai atribuir a ela várias questões da legalidade política, que a gente já vai debater. Então, o que é essa Revolução de 1932? É um levante armado de São Paulo. São Paulo vai se levantar contra o governo de Getúlio Vargas. Lembrando, Getúlio Vargas já é o presidente empossado. Ele não é interino, mas ele é o presidente que está ali enquanto não se organiza as questões todas, né? Então, beleza. Ele tem um governo provisório. É um conflito armado, que nem eu falei para vocês, é uma guerra civil de São Paulo contra o resto do país, porque quem apoia o Getúlio Vargas é o resto do país, basicamente. A princípio, São Paulo tem até um pequeno apoio de Minas, porque Minas também fica meio descontente com as ações do Vargas. Só que aí Minas, no meio do rolê, fala, mano, não vou comprar esse BO não, né? E sai, e começa a atacar São Paulo também. Então é uma guerra bem complicada que São Paulo sai muito prejudicado. E aí eu levantei alguns cartazes aqui para a gente trabalhar, que faz parte das nossas habilidades, que vocês têm bastante na AP, tá? Primeiro aqui da esquerda para a direita, você tem um dever a cumprir. Aqui são os cartazes que estão convocando a população a se alistar. Então, se você é homem, se você é jovem, até mulher podia participar, né? Como era um exército meio milícia, meio estatal, não tinha muito essa questão, não. O MMDC, eu peço que vocês pesquisem depois, eu não vou aprofundar muito hoje, mas são os estudantes que começam essa causa, né, que começam a organizar essa causa, a parte pensante desse movimento, vamos dizer assim, que são considerados heróis hoje de São Paulo, e como vocês sabem, eu não gosto de trabalhar com a questão dos heróis, né? Então, o que vai acontecer?
Aqui, se vocês forem ver, são só cartazes chamando a população, convocando a população, porque você imagina, não ia ser uma luta fácil, né, de São Paulo contra o Brasil todo, basicamente. Então, a segunda está falando o quê? Eles estão à sua espera para completar o batalhão, ou seja, vem gente, vamos participar. E a última tem o bandeirante, a figura do bandeirante paulista, né? Para quem lembra, quem sabe que tem uma estátua do Borba Gato, São Paulo é conhecido como Estado Bandeirante, né? O Estado que desbravou, o Estado que aquela coisa que a gente já conversou em sala, né, que matou bastante índio e tudo mais, tá? Mas é conhecido como um herói paulista, os bandeirantes, né? O Borba Gato e uma galera aí a mais. Isso vocês podem ver na imagem aqui, na última da direita, ele tá segurando um Getulinho bem pequenininho ali, né? Então é a baixa ditadura de Getúlio Vargas. E a terceira que eu coloquei para vocês, que tem uma moça soltando assim uma joia, é basicamente assim, porque uma guerra ela é cara, ela custa muito, né? E durante a guerra, sua economia basicamente para. É como se fosse uma pandemia que a gente está vivendo, né? Você não trabalha, você faz guerra. Então, basicamente, o que acontece? São Paulo e essa galera que está organizando a parte de propaganda faz uma campanha para a galera doar seus bens para que alimentasse em relação a dinheiro mesmo essa guerra, né? Então você pode ver, tem um pessoal ali que jogou colar, relógio, anel, tudo que tem de ouro para pagar, para ajudar a custear essa guerra. E lembrando, as oligarquias são ricas, né? Então as oligarquias vão manter essa guerra por um grande período de 3 meses, basicamente, mas causou um barulho, vamos dizer assim, né? E qual que foram os resultados dessa revolução, então? Primeiramente, ela vai durar 3 meses, que nem eu falei para vocês. A derrota de São Paulo, ela até hoje, para a mente paulista, para a historiografia oficial, né, ela é dada como heróica, se é que é possível uma derrota heróica, né, como a gente já falou na aula, mas tudo bem. E a gente tem até monumentos para esse acontecimento de 1932. Então, se vocês olharem aqui na direita, tem um obelisco que está no Ibirapuera. Ele é um mausoléu, ou seja, tem pessoas ali enterradas, restos, né, de pessoas que são consideradas heróis dessa Revolução de 1932, tá? E o resultado mais importante, mais impactante para a nossa política, para o geral, para o Brasil, não só para a cultura paulista, é que isso é bem questionável, tá? Mas a partir disso, o Vargas ele vai convocar uma Assembleia Constitucionalista para escrever uma nova Constituição, que vai ser escrita e vai passar a ser vigente a partir de 34. Mas aí, que nem eu tô falando, é bem questionável, porque não existe se na história. Então, por exemplo, não dá pra gente pensar, não, se não tivesse acontecido isso, talvez não aconteceria aquilo. Não existe isso na história, né? Mas a galera de São Paulo fala que é isso, que é uma derrota heróica, porque eles conseguiram o que ele queria, que era a questão da Constituição. Derrubar o Vargas não derrubou, morreu uma galera, mas é uma derrota heróica. Então é engraçado, né? Mas tudo bem. Esse é o posicionamento de São Paulo, que nem a gente sempre falou, a história tem vários posicionamentos, né? Essa é a questão de São Paulo, é o posicionamento de São Paulo, como São Paulo vê essa parte da história. Lembrando, a história oficial de São Paulo, tá? Não todo mundo. Beleza. O que vai prever, então, essa Constituição que vai ser chamada e vai ser escrita para 1934? Ela vai ser bem mais liberal, bem mais moderna do que a outra que a gente viu, apesar que a outra já era um pouco moderna, né, referente a uma monarquia, né? O que ele vai pedir primeiramente? O que ele vai ter primeiramente? O voto secreto. Essa é a parte importantíssima. Por quê? Como é que era a política? Era o voto aberto, e pelo voto aberto você controlava muita coisa, porque você sabia em quem a pessoa votava. Então você sabia controlar essa pessoa, amedrontar essa pessoa, trocar com essa pessoa. O voto secreto não, você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, você quer me dar R$1.000 para votar no cara? Beleza, me dá R$1.000. Eu vou votar no cara. Eu chego lá na minha urna, sozinho, e não voto no cara e ganhei esses R$1.000, entendeu? Então, tem outras formas agora que você pode deixar de burlar o sistema político, né? E é isso que é a primeira coisa que Getúlio coloca, que é a primeira coisa que quebra as oligarquias, né? Porque as oligarquias se mantinham no poder por meio dessas trocas, como a gente viu. Beleza. Outra coisa que vai ser colocado,
que na outra não estava previsto escrito, mas também não estava não escrito, que nem a gente falou, né? Não tinha nada referente às mulheres, não tinha falando lá, não pode votar. A galera achou por convenção social que não podia votar. Vai estar escrito, agora temos o sufrágio feminino, a mulher pode votar, a mulher vai participar das eleições, inclusive a gente vai ter deputado eleita e tudo mais, tá? Mulher participando da política. Outra coisa que vai ser importante, que foi uma luta dos operários que a gente viu nas greves anteriores, são as legislações trabalhistas, as leis trabalhistas, porque era tudo zoneado. Você trabalhava 14, 12, 16 horas e você não tinha nenhum tipo de seguro. Você ia trabalhar, se não tivesse vaga nesse momento, você não trabalhava. Então você não tinha nenhum tipo de vínculo, a empresa não tinha nenhum tipo de obrigação com o trabalhador. Então o que vai ser estabelecido? Primeiro, a aposentadoria, a previdência social. Segundo, a jornada de trabalho mínima de 8 horas, ou até máxima, a partir disso a gente considera hora extra, ou faz um regulamento de horas diferente, 12 por 12, por exemplo, né? E a questão do salário mínimo, ou seja, todo mundo tem que receber aquela base ali, abaixo disso não pode, é crime, né? E férias e outros direitos, tá? Outra coisa que Getúlio vai liberar, ele vai dar uma autonomia para os sindicatos. Quem são os sindicatos? São os grupos que representam uma profissão. Então, por exemplo, eu, professor, eu não sou membro, mas acaba sendo porque, né, eu faço parte do grupo da POSP, né, do Sindicato dos Professores de São Paulo. Então, se tiver alguma greve, alguma luta por direitos, quem me representa primeiramente é a POSP. Então, é isso que acontece. Mas por que o Vargas fez isso? Porque ele que nomeava e ele que controlava os líderes sindicais. Então, sempre que fosse ter alguma greve, alguma coisa, ele estava ali sabendo. Então, ele sabia jogar, ele tinha esse toque político, né, de chegar nos caras e falar, não, vamos ver como é que a gente pode melhorar isso aí, para não ter greve, para não parar a economia. Porque aqui o Vargas ele já está tentando organizar a economia. Mas enquanto não organiza a política, a economia não vai se organizar, né? Que nem a gente está vivendo agora. Um impeachment, a gente está tendo um novo governo, várias questões questionando os dois governos, questões estão questionando agora, a galera questiona um, questiona outro, e fica essa guerra, né? Essa guerra quase armada, e basicamente ninguém foca na questão da economia. Então, enquanto não tiver uma economia sólida, qualquer governo vai sofrer, tá? Então, o que vai acontecer daqui para frente aqui? Ele vai tentar defender as riquezas nacionais. Então, vão ser criadas empresas grandes brasileiras, né? Que vai ser aprofundado isso depois na era Vargas, mas como se fosse, vou exemplificar para você, não é essa a questão, tá? Mas, por exemplo, a Petrobras, né, uma empresa estatal brasileira muito forte, conhecida mundialmente. Então, ele vai começar a investir nessas empresas novas, porque a gente não tinha basicamente indústria. A indústria estava crescendo e ela estava crescendo na mão das oligarquias ou dos imigrantes que vinham para cá com um pouco de dinheiro. Beleza, então a gente já viu a criação da justiça eleitoral. Outra coisa que vai ser importante para os trabalhadores é manter, ele vai ser obrigado que as empresas mantenham pelo menos 2/3 de trabalhadores brasileiros para evitar concorrência com os imigrantes. E aquela questão que a gente já falou, como a maioria da população era analfabeta, que eu falei para vocês, vai ser oferecido de maneira obrigatória e gratuita o ensino primário, ou seja, o básico ali, ler e escrever é direito de todo mundo, e é cobrado das famílias, que nem hoje, né? Hoje até o final, na verdade. Mas nesse momento aqui, o básico já garantia muita coisa, porque como todo mundo era analfabeto, se você soubesse ler e escrever já era um grande diferencial, né? Então, e a última parte dessa Constituição, ela vai garantir que o Vargas continue no poder até a próxima eleição, que vai ocorrer em 37. Tá? Então, Vargas vai continuar no poder por mais 3 anos. Beleza? Tranquilo. Só que tudo isso que o Vargas está fazendo, ele teve até uma aderência popular muito grande. Inclusive, é a partir daqui que vai começar a nascer a ideia, porque ele vai ser conhecido futuramente. Até hoje ele é conhecido como o pai dos pobres. Vocês vão ver ele nos livros, nas histórias, como o pai dos pobres, né? Que ele era bastante popular mesmo, né? A galera mais pobre gostava muito dele, a galera mais operária gostava muito dele também. Mesmo assim, a economia não se recupera, que nem a gente estava falando, pela todas essas questões, né? Guerra civil, lembrando que o mundo também está virado, o mundo passou pela Primeira Guerra Mundial, nesse contexto que a gente está estudando, passou pela crise de 29, que a gente vai estudar depois, e já estamos no pré-Segunda Guerra Mundial, ou seja, o mundo todo está se adaptando a novas questões, o mundo todo está passando por uma crise, né? Então, não tem como um país crescer sozinho, é que nem o que a gente está vivendo agora.
todos os países vão ser afetados de alguma forma, alguns mais, outros menos, mas vão ser afetados, né? O que vai acontecer? Vai ter várias greves e reivindicação ainda da galera nas ruas, pela questão de partilha de direitos, pela questão de partilha de bens, pela questão de ter muita gente rica e muita gente pobre, tudo que a gente ainda vive até hoje, né? E em resposta a isso, Vargas vai mostrar mais ainda que ele está querendo virar um ditador. Ele vai lançar a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei que existe basicamente até hoje, que ele vai definir várias instituições e várias, até partidos, qualquer instituição de política e social, né? Que fale contra o governo, que haja contra o governo, que faça incitação de ódio contra o governo, ou entre as classes, né, entre trabalhador, entre operário e patrão, entre pobre e rico, qualquer pessoa que faça esse tipo de propagação, de ideia, ele vai ser considerado um terrorista, né? E alguns partidos eles vão ser proibidos, principalmente o Partido Comunista Brasileiro, que já existia, né, com o incentivo da União Soviética nesse período, que a União Soviética está em voga nesse momento que a gente está estudando, né? Então, o que acontece? Basicamente, Vargas vai falar que a liberdade acabou, porque a questão não é só você falar mal do governo, a questão é você ter sua liberdade de expressão, né? É tipo hoje eu falar mal, ou você falar mal alguma coisa do governo e a pessoa vir te prender. É quase uma ditadura, né? Ainda não era uma ditadura, olha que incrível. E essa lei existe até hoje, é muito engraçado. Qualquer ação, então, contra o governo, ela vai ser considerada crime, tá? Então, o que vai acontecer? Vários grupos comunistas, que não são muitos nesse momento ainda, a gente calcula aí que a gente tinha umas 7 mil a 10 mil pessoas que eram comunistas, né, ativamente mesmo, vão ser consideradas terroristas, que nem a gente tem hoje. A ideia do comunismo, o medo, causar um terror, né? Nossa, a União Soviética vai dominar o mundo, a Rússia vai dominar o mundo, a esquerda vai dominar o mundo. Casos que a gente sabe que até hoje, né, que não foram verdades, mas tudo bem. O que vai acontecer? A gente vai alegar, então, basicamente, o perigo vermelho. A gente vai criar uma propaganda, a gente não, o Vargas, no caso, e seu governo, vai criar uma propaganda anticomunismo. Ou seja, todo mundo que for comunista, todo mundo que tiver ações comunistas, eles vão ser contra o governo. E vai criar uma propaganda de medo na galera, né? Então, todo mundo tem que ter medo dos comunistas, comunista é anticristo, comunista é isso, comunista é aquilo, bem próximo do que a gente vive hoje mesmo, como eu estava falando, tá? E ele vai declarar no fim de 35 um estado de sítio, que basicamente isso só pode ser declarado em estado de guerra. Isso é uma coisa muito séria, porque ele pode basicamente cancelar todos os direitos civis, basicamente cancelar tudo que a pessoa tem, ou seja, no momento de guerra você perde toda a sua liberdade, e esse estado de sítio é isso. Então todo mundo que pode ser considerado uma ameaça à sociedade, ameaça ao Brasil, ele é perseguido, ele pode ser preso, ele pode ser torturado. E ainda não é uma ditadura que nem a gente viu, ou que nem a gente viveu em 64, tá? Estamos beirando lá pelo jeito. Então o Vargas ainda está no poder, tá? De 30 então a 37 ele vai ficar no poder. A próxima eleição é 37. Beleza. Em relação aos apoiadores, em relação à política, né? E a gente falou um pouquinho do que estava acontecendo no mundo e afins, quem eram os grupos políticos que eram apresentados nesse momento? Então, de um lado que a gente vai chamar de esquerda, que é a esquerda desse momento, que são mais aliados à ideia do socialismo e do comunismo, a gente vai ter a Aliança Nacional Libertadora, que ela vai ser encabeçada pelo Luiz Carlos Prestes, não é o Júlio Prestes das eleições, é o Luiz Carlos Prestes do tenentismo, que fez aquelas comunas, rodou São Paulo, rodou o Brasil todo, falando contra o governo, aquela coisa toda, né, guerreando e tudo mais. Ela ainda vai aderir sindicalistas, comunistas, operários, então é como se fosse uma esquerda mesmo, né, representando a classe aí mais baixa, vamos dizer assim. E o que eles vão defender? Primeiro, a reforma agrária, ou seja, pegar essas terras grandes que a galera dona há milhões de anos, desde que o Brasil foi descoberto, né, há 500 anos, partilhar com a galera que precisa. Isso é basicamente uma reforma agrária. E ele vai combater as doutrinas nazifascistas. Lembrando que a gente está falando aqui de 35, e Hitler já assumiu o poder na Alemanha e o Mussolini já assumiu o poder na Itália. Então, o fascismo e o nazismo eles estão em alta, e o comunismo também, né? Então, todas as ditaduras, todos os governos que reprimem estão em alta nesse momento no mundo. Então, essa Aliança Nacional Libertadora já se posiciona à esquerda, né? Posiciona em relação à questão
do comunismo, contra o nazifascismo, tá? Basicamente, então, eles são grupos que apoiaram Vargas e que depois perceberam que não estava mudando nada. Principalmente estava piorando pela questão da ditadura do Vargas, né, que estava fechando cada vez mais. Ainda não era ditadura, mas ele estava fechando, tá? E do outro lado, do lado que a gente vai considerar direita, a gente tem a questão do movimento integralista brasileiro. Ele é influenciado pelo fascismo alemão, a galera se veste de farda verde, que nem vocês estão vendo aí na foto. Eles têm um comportamento organizado, um comportamento militar, e que é um comportamento de aceitação do todo, ou seja, se o todo está funcionando, eu não preciso nem ser indivíduo. Isso é uma característica fácil do fascismo, tá? Então era um grupo fascista que apoiava essa questão do fascismo italiano, e ele vai defender vários pontos. Primeiramente, a propriedade privada, ou seja, se a pessoa é dona do negócio, ela é dona do negócio. Não tem essa de partilhar com o pobre, não, é rico, nem partilhar com o rico, nada. A pessoa é dona, é direito da pessoa. Beleza. Ele vai defender também o resgate da cultura nacional, por exemplo, a cultura indígena, a cultura negra, culturas que formaram o Brasil. Aqui ainda a gente não enxerga a cultura negra como uma cultura brasileira, tá, gente? Nesse período que a gente está estudando. Até porque vocês viram um movimento de branqueamento e tudo mais, então é bem confusa essa questão negra ainda, não é tão fácil de entender que nem hoje, não. Hoje ainda né, a galera ainda é cabeçuda, você imagina aqui nesse período. Então é mais a questão do índio. O índio ele é considerado como um valor nacional. E outras coisas, mas riquezas nacionais e culturas nacionais também. Mas o engraçado ele vai defender também os valores cristãos. Então é meio complicado, né, cara? Se você for ver, quem foi a cultura que mais subjugou a cultura indígena? Foi a cristã, né, que veio para cá e basicamente fez todo mundo virar católico. Você não podia ser o índio com a sua cultura lá tranquilo, não. Entendeu? Então é bem complicado essa questão aí dessa direita que a gente conhece como movimento integralista, tá? Ele vai ter, então, o apoio à autoridade, né? Então ele tem que ter uma sociedade hierarquizada, com um mandando e o resto obedecendo, que nem eu falei para vocês, a partir do momento que tudo funciona, a galera baixa a cabeça, e é isso. E vai combater o liberalismo político e econômico e o comunismo. E o líder dessa galera é o Plínio Salgado. O que eu coloquei para vocês nessa imagem aí era a saudação que eles faziam, que era bem comum, era bem parecida com Heil Hitler. Se vocês já viram em filme, vou até fazer aqui, não me identifiquem mal por gentileza, que o Heil Hitler a galera fazendo assim, né? Heil Hitler. O que significa o Heil Hitler? Viva, salve Hitler, né? E isso eles fizeram como se fosse uma saudaçãozinha deles bonitinha, basicamente copiando dos nazistas, nem para ter criatividade a gente não tinha, né? Anauê é como se fosse um olá na língua tupi, na língua indígena, nenhuma dos dialetos indígenas, na verdade, e eles faziam também, levantava Anauê, Anauê, era hilário, se vocês olharem na internet tem vários vídeos disso aí, tá? Eu acabei esquecendo de colocar um aqui para vocês. Então, e esse exinho é a sigma, que é um dos símbolos do fascismo, né? O fascismo ele tem isso, ele tem que ter uns símbolos, né, como a gente tem no nazismo, a suástica, o fácio, a gente tem que ter um símbolo, né? Eu digo os caras, né? Então aí tem o símbolo que é a sigma, tá? Belezinha. E aí eu coloquei duas propagandas aqui desse período que eu até para perguntar para vocês, né? Que se mudou muito, né? Como a gente sempre fala de estudar história é relembrar as coisas, né? Para a gente evitar fazer de novo e aprender um pouquinho, né, com o que a gente já fez de errado e tudo mais. Mas você vê que umas coisas retornam, né? Se vocês olharem aqui à esquerda, é uma propaganda da esquerda de 1975, da Aliança Nacional Libertadora. Tá escrito não comprar o Globo. Hoje, se vocês verem, muitos grupos, seja de esquerda ou de direita, falam contra a Globo, né? Que a Globo é que controla a cabeça do ser humano, blá, 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 aquela coisa toda, controla a política brasileira. Lógico, a gente sabe que existe um posicionamento, mas esse discurso não é de hoje, né? Ele já é bem antigo. Então, o Globo aqui não existia televisão, né, nesse período ainda, era só rádio. Então, o Globo ele era um jornal e era uma rádio também. Então, a galera falava, não compre o Jornal Globo, não ouça a Rádio Globo, né? Não vão nessa daí que essa galera quer te controlar e tudo mais, quer apoiar os imperialistas, aquela coisa toda, tá? E do outro lado eu coloquei aqui o símbolo dos integralistas, da Anauê, que eu falei agora há pouco, que é Deus, Pátria e Família. Então, se a gente pegar o governo novo, né, que a gente está vivendo agora, o governo Bolsonaro,
É basicamente isso, né? Deus acima de todos, o Brasil acima de tudo, aquela coisa, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Família em primeiro lugar, aquela questão, né? E família no que vocês entendem, no que a galera entende como família nesse período, né? Conservadora. É homem, mulher e filho e deu. Não tem essa de gay, não tem essa de lésbica, não tem essa de homossexual. Não, 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 não. É família conservadora, tá? Família cristã. Homem, mulher e filho. Isso são os ideais desse período, desse grupo, tá, gente? Então é bem complicado, né? A gente vê as coisas se repetindo ainda, né? Você vê que é engraçado. Eu coloquei aqui até para vocês. O que vocês acham, 1935 ou 2020? Também pode ser 2020. Se a gente coloca isso agora e pergunta para uma pessoa se já viu isso esses dias, a galera fala, pô, vi agora, né? Mas tudo bem. E vai ter outro movimento que é muito importante, a gente já vai finalizando, inclusive, que a gente vai chamar de intentona comunista. O que vai ser essa intentona comunista? São todos esses grupos ligados à Aliança Nacional Libertadora, que foram colocados na ilegalidade pelo Vargas, e eles vão começar a fazer levantes contra o governo, por questão de liberdade, né? E o que vai acontecer? Essa intentona, ela é conhecida como vários levantes, só que esses vários levantes no Brasil todo era basicamente para ser ocorrido de uma vez só, para você fazer uma grande revolução, tirar o governo e colocar um novo governo, né? Fazer uma revolução de verdade. Só que o que acontece? A galera se perdeu meio que na comunicação, na organização dos negócios, né? Eu acredito que foi um telefone sem fio mal feito. Então, tipo, a galera falou, oh, que dia que vai ser? Ah, 17 de julho. 17 de julho? Tá. Julho, agosto, julho. Ah, é julho? Ah, vamos fazer setembro? Então, aí cada um vai começando a se levantar em um momento do mundo, né? Ou do mundo, em um momento do tempo, né? De 1935. Então, primeiro vai acontecer em Natal, depois no Rio Grande do Norte, que eles vão tomar o poder, inclusive, por 3 dias, eles vão destituir o interventor nomeado pelo Vargas, mas depois o exército vai agir. Depois vai acontecer no Maranhão, Recife e no Rio de Janeiro, até 27 de novembro. Então é um final de ano bem tumultuado, né? E o que vai acontecer? Como a galera não fez tudo ao mesmo tempo, por Vargas ficou fácil, né? Mandava o exército aqui, mandava o exército ali, mandava o exército ali. E pior, por Vargas ficou mais claro que existia um movimento contra ele, existia um movimento grande contra ele. Não era tão grande que nem eu falei para vocês, né? Não causaria uma revolução comunista no Brasil, né? Mas era um grupo que estava contra ele. E como ele já queria virar um ditador, e as eleições de 37 já estavam chegando, ele começa a se articular mais ainda. E aí ele vai começar a criar as famosas fake news, né? E a gente vai ter uma das maiores da história do Brasil, que é o que a gente vai estudar na próxima, que chama Plano Cohen, ou Cohen, né? Depende de como vocês querem chamar. Então, no dia 30 de setembro, já perto das eleições de 37, de 38 no caso, o que vai acontecer? O Vargas, pelo general Góes Monteiro, eles vão ler um documento que eles falam que é um documento oficial, vindo da União Soviética, incentivando o levante comunista no Brasil, que tirasse Vargas do poder e criasse um Brasil comunista, fizesse uma revolução comunista no Brasil. E lógico, para a população, você lendo isso, o presidente lendo isso em rádio nacional, porque não tinha TV ainda, né? Saindo em tudo que é jornal, era algo medonho. Nossa, a gente vai passar por uma revolução. A galera não sabia que era comunismo. Até como hoje muita gente não sabe o que é comunismo, o que é socialismo, a galera não sabia. Então é a mesma coisa dos discursos que a gente vê hoje, né? Contra comunismo e afim, a galera só, nossa, que medo, partilha da pobreza, todo mundo vai passar fome, meu Deus, o carro é meu, vou ter que partilhar para alguém, aquela coisa toda que a galera não sabe o que está falando, mas que dissemina a palavra e dissemina o medo. Beleza. Esse plano, que nem eu falei para vocês, ele vai gerar esse terror e tudo mais, e vai justificar ações mais ditatoriais do Vargas. Inclusive, vai incentivar o próximo golpe que ele vai dar, que ele vai dar um golpe dentro do golpe que ele já deu. Porque, lembrando, ele é um presidente que foi provisório por meio de um golpe, aí ele assumiu na Constituição de 34 até a próxima eleição. Então agora a gente já tem uma eleição de um novo cara, com uma eleição democrática mesmo, e ele vai dar outro golpe. Tá? Então basicamente ele vai cancelar essas próximas eleições por meio desse, causando medo, né, utilizando esse medo do plano Cohen,
Então, em nome da segurança nacional, ele a gente já tinha um estado de sítio, ele vai fechar o Congresso e vai criar uma nova Constituição. Ou seja, a Constituição de 34 vai só até 37. Ela é uma das mais curtas que a gente teve. Então, o Estado, dado o golpe do Estado Novo, e aí vai começar um novo princípio, um novo tempo que a gente vai chamar de Estado Novo de Vargas, que é a ditadura de Vargas, que ela vai aí de 37 até 45. Ou seja, o cara assumiu em 30 e não vai largar o osso até 45. E pior que ele ainda vai ser eleito depois, né? Porque, como eu falei para vocês, ele tinha uma imagem com a população mais pobre muito boa, né? Ele é o pai dos pobres, o pai dos trabalhadores. E vai virar ainda mais essa imagem durante o próximo governo dele, que é o Estado Novo. E ele vai basicamente eliminar todos os partidos políticos e vai governar basicamente ele, até ele convocar essa nova Constituição e organizar novamente o Estado. Ele que vai governar tudo, né? E a parte mais engraçada, que é a parte que eu falei para vocês que é a maior fake news da história do brasileiro, uma das, é que em 45, quando o Vargas está saindo, né, do Estado Novo, final da Segunda Guerra Mundial também, a galera descobre que esse documento era falso, que foi um documento forjado pelo governo Vargas, né? Não se sabe se o Vargas sabia se era verdade ou não, mas provavelmente sabia que era falso, né? Vamos combinar. Então a galera descobre que esse documento é falso, é o maior fake news, é um bait gigantesco, né? Como diz um aluno na aula, caíram no bait, no conto da lorota do Vargas. Foi isso mesmo, tá? Então a gente tá vendo aqui como é a propaganda nesse período, ela é super importante, né? É uma propaganda de medo, uma propaganda de até a favor de várias questões aí, você cria um pensamento político popular muito grande, e até a questão da imprensa, a imprensa também tem um papel muito grande, pro bem ou pro mal, né, que nem a gente está vivendo hoje em dia. Então é muito próximo do que a gente está vivendo hoje, chega a ser engraçado, né, a gente acompanhar essas questões. Beleza? Vou publicar a aula sexta-feira, hoje, junto com a atividade. Qualquer dúvida, vou deixar lá no Classroom para vocês. Muito obrigado pela atenção. Ótima tarde, ótima noite, ótimo dia. Tchauzinho.